Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O apóstolo Paulo teve uma grande missão, que foi lançar os fundamentos doutrinários da igreja. Os irmãos que nos acompanham aqui no canal têm percebido que nós temos feito algumas reflexões, alguns estudos na carta do apóstolo Paulo, na primeira de Tessalonicenses. Nós fizemos a exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós estamos aqui para iniciarmos algumas reflexões, uns estudos na segunda carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses. Quando Paulo ele escreveu a primeira carta, nós vimos que ele fundou essa igreja de forma muito rápida e começou a surgir uma dúvida, uma preocupação com os irmãos, porque os irmãos dessa igreja estavam vivendo de forma muito perturbada. Alguns dos irmãos estavam perdendo seus entes queridos. Por ocasião da perda de alguns irmãos, eles começaram a entrar em conflito no que diz respeito ao tema escatológico da vinda de Jesus. Alguns chegaram ao extremo de abandonar os seus empregos, as suas casas. Outros viviam de forma ociosa, cuidando da vida alheia. O apóstolo Paulo também vai consolar aqueles que de alguma forma estavam vivendo perturbados por causa da falta de esperança que começou a surgir no boato ali acerca daqueles que haviam morrido e que havia uma confusão muito grande acerca da esperança da ressurreição. Então Paulo ele escreve para consolar os irmãos, confortar os irmãos, elogia a fidelidade de alguns irmãos, exorta outros que estão ociosos, e no capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é a chave central, ele fala que a igreja não deve ser como os infiéis que não têm esperança, se entristecer como alguém que não tem esperança, mas que creiamos que assim como aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, ele se inclui, nos encontraremos novamente. Então, a igreja, o povo do Senhor, a igreja de Tessalônica não estava andando para um abismo, para um lugar de incerteza, de escuridade, mas para um futuro brilhante. O raiar do sol da justiça aguardava o povo do Senhor. A morte não é o fim, haveria a ressurreição. Ele também vai responder sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Só que essa dúvida vai perdurar. Os irmãos então vão entrar num conflito ainda maior, que é a dúvida. Qual que é a diferença entre o arrebatamento da igreja do Senhor e o dia do Senhor? Nós já pontuamos em vídeos passados sobre essa questão. Hoje, então, nós vamos adentrar nesse assunto. Hoje, nosso vídeo, assim como o capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, é um tom de introdução, mas já traz um teor de consolação também, porque já no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar que o Senhor trará vingança para aqueles que fazem perseguição ao povo do Senhor. No capítulo 2, então, ele vai falar sobre o surgimento do iníquo, o homem da iniquidade, e o que o detém, por que ele ainda não surgiu. Esse será o nosso próximo vídeo. Te convido a ficar aqui comigo, analisar o texto bíblico e de alguma forma, eu espero do coração, que esse texto, esse vídeo, essa exposição sirva de edificação para a sua vida. Eu já quero te convidar a nos ajudar deixando o seu like. O algoritmo do YouTube entende que é importante, assim ele vai recomendar o vídeo para outras pessoas. Você pode deixar seu comentário também, compartilhar e assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus além. Amém? Vamos orar pedindo que Deus nos dê iluminação, entendimento, para que a palavra de Deus cumpra o resultado para o qual ela será enviada. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti no nome de Jesus, pedindo a inspiração do Teu Espírito, a ousadia, a graça do Senhor, para transmitir a Tua palavra, que ela seja chuva, seja como a neve, traga refrigério sobre a terra sedenta e seca do nosso coração,
produza o resultado para o qual ela será enviada, que essa palavra não volte para ti vazia, antes cumpra o propósito para aquilo que lhe apraz. Nos exorte, nos console, nos edifique. Nós cremos, Pai, que a tua palavra é o alimento para a nossa alma, é a água que sacia e refrigera o nosso espírito, Senhor Deus. Nós oramos no nome de Jesus, seja glorificado em tudo e em todos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se você quiser acompanhar comigo aí na sua Bíblia, tome posse da sua Bíblia, abra ela na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vou estar te acompanhando aqui, vou compartilhar o texto em tela com você, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, para você marcar algumas partes, eu acho importante. Vamos por parte. Vamos ler do versículo 3 ao 5, mas vamos por parte, do versículo 1 ao 5. Em primeiro lugar, Paulo diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós vai transbordando de uns para com os outros. Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus por causa da vossa perseverança e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Isso é prova clara do justo julgamento de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. Nessa primeira parte, nós temos ações de graça de Paulo. Paulo agradece a Deus por uma fé que cresce e um amor que transborda daqueles irmãos. Paulo, junto com Silvano e Timóteo, Silvano aqui também é uma conotação para Silas, um dos discípulos e aprendizes do apóstolo Paulo, ele vai louvar a Deus, ele vai render ação de graças. Interessante que Paulo, quando vai fazer essa ação de graça introdutória, ele diz graça e paz. Aqui nós já podemos parar para pensar e analisar, ver uma verdade bíblica sublime. A graça, ela é como se fosse a raiz e a paz é o fruto dessa árvore. A raiz é a origem, o fruto é o resultado. Então, a igreja só desfruta de paz por causa da graça que advém do Senhor Jesus Cristo e também de Deus. Por isso, graça e paz, versículo 2, a vós da parte do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tanto o Pai quanto Cristo é o agente de paz para a igreja do Senhor. No versículo de número 3, o apóstolo Paulo ele vai louvar aos irmãos por uma fé que cresce muito, apesar da adversidade e do sofrimento. Você pode parar para pensar e analisar que a fé é algo abstrato. Eu não consigo medir o grau, o tamanho, a força da fé que o outro tem. Da mesma forma, o outro não consegue medir o grau, a força e o nível de fé que eu tenho. Nós não podemos julgar o outro porque não sabemos o quanto de fé que essa pessoa tem utilizado para se manter fiel a Deus. A fé, ela é abstrata, é algo que está inerente dentro da nossa concepção, dentro da nossa mente, dentro de nós. Quando é que a fé se torna visível? Quando a pessoa, quando o cristão é provado. Nós vamos lá em Gênesis capítulo 22, e você vai ver que o Senhor, quando quis evidenciar Abraão como o pai da fé, pede o seu filho Isaque como sacrifício, seu único filho, que Abraão deveria sacrificá-lo no monte que o Senhor haveria de mostrar lá em Moriá. E quando Abraão vai, passa por todo aquele teste, por toda aquela prova, a Bíblia diz que Deus brada do céu quando Abraão está para imolar Isaque. Deus brada do céu, impede que Abraão sacrifique o seu filho, não para que Deus testasse Abraão, mas para evidenciar a fé de Abraão, e ali se revela o Senhor que provê, quando providencia o cordeiro para morrer no lugar de Isaque, já tipificando e apontando para a morte substitutiva de Cristo. A partir daquele momento nós vamos ver que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão então passa a ser chamado de pai da fé.
aquele que é o exemplo maior de fé. Como que nós evidenciamos, então, a fé de Abraão? No teste, quando ele passou por uma grande provação, foi fiel a Deus, a fé foi evidenciada. Portanto, Paulo aqui, ao estar louvando a fé desses irmãos, é provável que eles estivessem passando por perseguições e mantendo-se íntegros e fiéis a Deus, eles davam bom testemunho. Então, é uma fé que cresce, como Paulo fala no versículo de número 3, apesar do sofrimento. Ele vai falar, nós agradecemos a Deus por vós como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito e o amor de vocês uns para com os outros. E ele vai falar que essa é a causa, então, dele louvar e agradecer a Deus. Agora, se a fé é algo que é abstrato, como diz o Wisben, ele diz que quando os cristãos sofrem, sua fé volta-se para o alto, para Deus, e o seu amor volta-se para o seu próximo. Se a fé estreita o meu relacionamento com Deus, o amor estreita o meu relacionamento com quem está ao meu lado. Com quem está do meu lado é onde eu revelo a Cristo. Eu amo a Cristo quando eu amo a meu irmão. Eu revelo o meu amor a Cristo quando eu ajudo o meu irmão. Por isso, Paulo prossegue dizendo que esse amor é um amor que cresce. É um amor que se revela nas coisas simples da vida. É um amor que se revela num atendimento de telefone à alta hora da noite. É um amor que se revela quando você se senta para ouvir o outro chorar, partilha o pão, ajuda. Quando você dedica um pouco do seu tempo, da sua atenção ao outro, são gestos de amor. E esse gesto de amor que a igreja de Tessalônica está demonstrando não é num ambiente agradável, é num ambiente de perseguição. Um ao outro tem ajudado e esse amor vai crescendo mutuamente. Ele vai falar que esse amor que transborda também é um amor que resulta em paciência. Quando no versículo 4 ele diz: em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus por causa da vossa perseverança e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Aqui nós temos uma paciência, uma grandeza de fé que cresce apesar das perseguições e aflições. Então, paciência, firmeza na fé, perseguições e aflições. É interessante que, assim como o músculo, ele só cresce quando ele é submetido a uma carga, a nossa fé ela deve ser exercitada e, portanto, ela se fortalece em Deus. É interessante, nós glorificamos a Deus por isso, porque Deus ele usa as tribulações e as perseguições para fortalecer a nossa fé. Há um ditado que diz que aquilo que não te mata te deixa mais forte. Nós poderíamos transformar isso e dizer que aquilo que não nos mata nos torna mais crente, nos torna mais fiéis. A palavra para paciência ou perseverança aí, hipomone no grego, ela se traduz comumente como resistência, como diz William Berkeley, resistência, mas não significa a qualidade passiva de suportar tudo o que nos acontece. Aqui, paciência pode ser entendido como uma perseverança enérgica em meio à prova. É como um atleta que está se superando para chegar na linha de chegada. Ele usa suas últimas forças pelo prêmio que o atrai. Aqui, no caso, o prêmio que nos atrai é Cristo. Por isso nós perdoamos, por isso nós suportamos adversidades. A paciência aqui que Paulo descreve, ele descreve o espírito que suporta pacientemente as circunstâncias em que se encontra, mas também as domina e aproveita para fortalecer a sua própria força. Dá a ideia de um barco que usa a força do vento para conduzi-lo adiante. Você tem duas opções quando está navegando. Tentar ir contra o vento, você não vai sair do lugar, ou usar o vento a seu favor. Paulo ele usa essa expressão de paciência para o cristão que usa as adversidades ao seu favor para lhe melhorar e fazer dele ou dela uma pessoa mais fiel a Deus. Isso é interessante. Deus ele permite as tribulações a fim de construir o nosso caráter, nos melhorar como cristão. O Criador pode fazer um cogumelo crescer da noite para o dia, mas ele precisa de muitos anos e muitas tempestades para criar um grande carvalho. Qual que é a diferença?
A diferença é que um cogumelo nasce num dia e no outro dia já morre. É simples. Um simples vento é capaz de derrubar um cogumelo. O carvalho, ele até demora a crescer, mas não é qualquer tempestade nem vento que irá derrubá-lo. Deus forma o nosso caráter não da noite para o dia, mas ao longo do tempo, Deus, através das perseguições que Ele permite que suportemos, Ele vai nos dando raízes, nos tornando árvore frutífera e resistente às adversidades. Interessante que o cogumelo ele não faz sombra para ninguém, o cogumelo ele é frágil. Agora o carvalho ele gera sombra para outros e ele é resistente. Ele suporta porque tem raízes. Raízes não é aquele que vive sob perseguição apenas, mas raízes é aqueles que, apesar da adversidade, entende que há um propósito de Deus, como Paulo disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, inclusive as perseguições e as adversidades. Versículo 5, Paulo então ele vai falar da glória da cruz, quando ele diz assim: isso é prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. O que Paulo está dizendo aqui? Nós não pulamos etapas, nós não desfrutamos da glória antes da cruz. A exemplo de Cristo, nós primeiro sofremos perseguições, primeiro passamos pela cruz, primeiro passamos por adversidades, mas o final resulta em glória, resulta em louvor, em triunfo. Guarde isso no seu coração. Este mundo é o único céu que o ímpio desfruta e o único inferno pelo qual o cristão há de passar. Há pessoas que ostentam prosperidade, sucesso, fama e poder, bem-estar dos mais altos níveis e as pessoas acham que estão no céu. Há outros que vivem um perrengue danado, sofre que só, e as pessoas pensam que o céu e o inferno é aqui. Há conhecidos meus que dizem que o céu é aqui. Se você tem saúde, se você tem dinheiro, se você tem tudo que você quer, você está no céu. E essas mesmas pessoas pensam que aqui é o inferno. Quando você não tem um bom plano de saúde, quando você não tem recursos, quando você não tem saúde, amigo ou mesmo moradia, você está no inferno. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que há uma existência além vida e dependendo das escolhas que nós fazemos aqui, nós colheremos. Paulo vai dizer que aquele que planta na carne, da carne, colhe a corrupção, mas aquele que planta no espírito colherá a vida. Há um resultado. Nós, portanto, vivemos para um reino além desse. É óbvio que aqui nós não estamos fazendo uma apologia à miséria, ao sofrimento, não é nada disso. Provérbios vai dizer que aquele que trabalha, que acorda cedo, que se esforça, conquista, traz refrigério e descanso para a sua família. Então, nosso papel aqui não é uma apologia à preguiça e a uma teologia da prosperidade desassociada da palavra de Deus. O sol está aí para todos, a chuva também. Então, aquele que se esforça conquistará. Só que o cristão, ele tem uma pátria que não é deste mundo. O cristão tem uma pátria eterna, cujo autor, o fundador, o construtor é o próprio Deus. Quem diz isso é o escritor de Hebreus, quando faz uma referência a Abraão, que habitou em tendas com Isaac e Jacó, mas que esperava uma pátria maior, cujo arquiteto, artifício, construtor é o próprio Yahvé, o próprio Deus. Paulo também, escrevendo à igreja de Corinto, numa outra ocasião, no capítulo 15, ele diz que se nós esperamos em Deus apenas nessa vida, somos dignos de compaixão, somos os mais miseráveis dessa terra. Porque se esperamos apenas nessa vida, já não resta mais esperança, e como os estoicos e os epicureus diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e acabou tudo. Todavia, se há uma vida além túmulo, então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões, com as nossas escolhas, que são escolhas e decisões que perduram para a eternidade. Paulo aqui, ele é muito preciso, ele tem Cristo em mente. E ele fala que a igreja que sofre é uma igreja que tem nos seus traços, no seu caráter, o reflexo de Cristo. Por isso são chamados de
cristãos, que assim como Cristo sofreu, mas que alcançou a redenção e a glória, a igreja está seguindo as pisaduras de Cristo, as pisaduras de sangue, as pisaduras do sofrimento, mas que no final resultará em gozo e em glória eterna. A segunda parte do nosso texto, da nossa reflexão, está do versículo 6 ao 10, onde Paulo vai estimular os irmãos pela promessa. Paulo sabe que esses irmãos estão sofrendo, mas ele tem algo para estimular esses irmãos. O que Paulo vai usar é a promessa. Uma promessa verdadeira, uma promessa justa, uma promessa fiel. Acompanhe comigo o texto do versículo 6 ao 10. Ele diz assim: de fato, é justo diante de Deus que ele pague com tribulação o que vos atribulam, e para vós que sois atribulados vos dê alívio, bem como nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com os seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que houverem crido, pois crestes em nosso testemunho. Aí está entre aspas. Nesses versículos aqui, antes de falar da promessa, Paulo ele vai falar de algo muito importante, que é a lei da retribuição. Isso aqui é sério, é importante. Interessante que a retribuição aqui que Paulo fala, para os perdidos será a aflição, mas para os salvos será o alívio. Então nós temos dois tipos de retribuição. Deus ele retribuirá o ímpio e também retribuirá o justo, o que foi justificado por Cristo. O termo usado aqui por Paulo, dar em paga, significa compensar, é uma compensação. Sem dúvida, os perversos que perseguem os piedosos, aqui que é o contexto, nem sempre recebem retribuição justa nessa vida. Mas haverá um dia de prestação de conta, querendo ou não, uma hora, a fatura, como dizem alguns, vai chegar. Quando Deus retribuir, ele pagará em espécie, pois existe uma lei de compensação que vigora na história humana. Nós temos visto isso no decorrer da história da redenção, meus irmãos. Quando nós vamos lá no Antigo Testamento, nós pegamos histórias como a dos israelitas, dos hebreus, lá no Êxodo. No capítulo de número 2, nós vemos o faraó da ocasião levantando um decreto para assassinar todos os bebês do sexo masculino que nascessem. Então ele ordena que as parteiras peguem os meninos, quando as hebreias derem à luz, se for menina, deixai viver, se for meninos, matai-o. Nós temos duas parteiras ali que se destacam, Sifrá e Puá, que acabam preservando a vida de alguns meninos, dentre eles Moisés. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Faraó ele usa uma ferramenta para tirar a vida dos pequeninos hebreus ali, que é o afogamento. Ele está plantando isso. O tempo vai passando, aproximadamente 80 anos se passam ali, desde o capítulo 2 até o capítulo 14, que é quando Deus já havia chamado Moisés para libertar o povo. Deus, através de Moisés, já havia enviado 10 pragas no Egito, até que entre o capítulo 13 e 14, os hebreus já estão em caminho para Canaã, a terra da promessa, e Faraó então se levanta mais uma vez na sua última investida contra os hebreus. Os hebreus estão acampados diante do Mar Vermelho, entre Baal, Zefon, Pi-Hairote, Migdol e atrás do deserto. E de repente Faraó vem e Deus, através da oração de Moisés, que ora pedindo para que Deus intervenha, Deus fala: Moisés, usa o que você tem. Ele estende a mão, o mar se abre, os hebreus começam a atravessar por um vento forte oriental que soprou toda aquela noite. O texto diz que quando o último hebreu passou do outro lado, só homens, eram 600 mil, fora mulheres e crianças, e o vulgo que estava entre o povo. A gente que não era hebreia estava também ali, boa parte dos que não eram hebreus também atravessaram ali, foram juntos. E a Bíblia diz que quando o Faraó entrou com os seus carros, com os seus cavaleiros no meio do mar, o mar se fechou quando Moisés estende a mão, todo o exército de Faraó e inclusive Faraó morreu afogado. Veja bem,
No início, Faraó mandava afogar as crianças. Agora, a lei da recompensação, Deus estava retribuindo, afogando Faraó e os seus soldados, todos homens. Faraó decretou, todo menino deve morrer. No capítulo 13, 14 ali, Faraó é afogado com todos os seus soldados, ou boa parte do seu exército, que também eram masculinos. Quando nós vamos no livro de Esther, nós vamos ver alguns protagonistas importantes ali. Um deles é Mardoqueu, que era o tio de Esther, homem que deu livramento ao rei da ocasião, que posteriormente se torna esposo de Esther. Em dado momento, um homem mau, inimigo dos hebreus, chamado Amã, decidiu criar uma forca para matar Mardoqueu enforcado lá, porque Mardoqueu era judeu e não reverenciava o Amã. A Bíblia diz que, certa feita, enquanto Amã mandou construir uma forca extremamente alta para matar enforcado o Mardoqueu, ou Mordecai, como algumas traduções chamam, na mesma noite, Deus tirou o sono do rei, fez o rei se lembrar que em um dado momento, tempos atrás, Mardoqueu havia dado livramento para ele, e o rei encheu seu coração com o desejo de dar livramento e honrar o Mardoqueu. Só que lembre-se, a mãe está construindo a forca e Deus está tirando o sono do rei para honrar o Mardoqueu. Na manhã seguinte, o que acontece? Toda uma trama se forma ali, mas em resumo, nós podemos dizer que o Amã foi desmascarado, Mardoqueu foi honrado e Amã acabou parando na forca que havia preparado para Mardoqueu, que era o homem que o rei queria honrar. Então veja a lei da retribuição. O homem que armou uma forca para enforcar o homem de Deus acabou caindo na forca e morrendo também na mesma ocasião. Nós vamos ver um outro caso só para a gente continuar testificando que Deus, às vezes, ele retribui. Nós temos o livro de Daniel, capítulo de número 5. Nós vamos ver Daniel ali, homem honrado, interpretando sonhos. No capítulo 6 de Daniel, o reino da Babilônia já havia passado, os medos e persas estão governando. Daniel continua sendo honrado, homens o invejam, e aí criaram-se um decreto. Daniel já era um homem idoso, já era um homem vivido, que orava a Deus 3 vezes ao dia. Então, os homens, não achando ocasião contra Daniel, na política, na educação, na economia, decidem perseguir Daniel na religião. E aí criam-se um decreto lá, de que durante um tempo, ninguém buscaria socorro em nenhuma divindade, em nenhum outro homem, senão no rei. Caso alguém o fizesse, seria lançado na cova dos leões. Então Daniel continuou orando a Deus como costumeiramente fazia, diz o texto sagrado. A Bíblia diz que esses homens, então, descobrem que Daniel, ou já sabiam que Daniel orava a Deus, vão até o rei com o decreto lavrado e carimbado pelo anel do rei, que era uma lei irrevogável, e diz, olha, Daniel está orando. Daniel tem que ir para a cova dos leões. E o rei tenta, reluta contra aquela situação toda, mas não dá em outra. A lei era irrevogável, Daniel tinha que ir para a cova dos leões, mas Daniel era justo. Daniel era um homem temente a Deus e não havia feito mal para ninguém. A Bíblia diz que Daniel vai e o rei lança uma palavra para Daniel. Que o Deus a quem você continuamente serve, que te guarde e te livre da boca dos leões. Daniel chega, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, fechou a boca dos leões durante aquela noite e Daniel foi poupado. Nota de rodapé aqui. Os leões, nessa ocasião, eram instrumento de tortura. Então, eles ficavam algum tempo sem se alimentar, justamente para que quando alguém fosse lançado na cova, eles de prontidão devorassem. Mas Daniel foi poupado. Na manhã seguinte, o rei vai até a cova dos leões. O rei não havia comido, havia ficado extremamente angustiado por essa injustiça. Quando o rei diz, Daniel, acaso Deus a quem você continuamente serve pôde te livrar da boca dos leões? Daniel grita lá de dentro. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é poderoso demais. Fala, o Deus a quem eu continuamente sirvo, Daniel falando, enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões e eu estou vivo. Daniel sai da cova dos leões. O rei então pega aqueles homens que haviam tramado contra o Daniel, o lançam junto com sua família e tudo dentro da cova dos leões. E diz o texto sagrado que antes que eles chegassem ao fundo da cova, os leões o despedaçaram. Parece-me que Paulo está tendo isso em mente quando ele fala que há uma lei da retribuição. E é Deus quem faz
essa retribuição? Não somos nós. Os líderes judeus incrédulos, por exemplo, quando sacrificaram a Cristo a fim de salvar a nação, no Evangelho de João 11, versículo 49 ao 53, o próprio sumo sacerdote diz que é necessário que um homem morra pela nação. Então, eles tinham medo de que Roma se rebelasse contra eles e os exterminasse. Então, vendo Jesus como uma ameaça, eles crucificam Jesus. Só que fazendo isso, na verdade, eles estão atraindo juízo sobre si, porque eles falam que o sangue dele cai sobre nós. Então, não dá outra. Na era 70, o general Tito vai, invade Jerusalém, destrói tudo. E, na verdade, aquilo que eles tanto temiam, que era a destruição de Jerusalém, acabou ocorrendo. Foi isso que ocorreu alguns anos depois. Então, Deus é quem dá a retribuição. Então, nada de que eu e você tentemos nos vingar. Se submeta a Deus, que Ele é justo, Ele sabe nos justificar diante das adversidades da vida. No versículo 8, então, Paulo prossegue falando quem é que vai executar esse juízo e quem sofrerá. Versículo 8 diz assim: punindo os que não conhecem a Deus, em primeiro lugar, e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos dois tipos de pessoas aqui. Os que não conhecem a Deus são os pagãos sem o pleno conhecimento do Evangelho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o segundo grupo é ainda pior, aqueles que não obedecem ao Evangelho. Se o primeiro grupo é aqueles que não conhecem, o segundo grupo é aqueles que não obedecem, ou seja, conhecem, mas claramente decidem desobedecer. Porém, voluntariamente rejeitam a oferta de graça e de misericórdia. A segunda pergunta, então, é: quando isso ocorrerá? Versículo 10, Paulo prossegue: quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que houverem cridos. Algumas traduções abre aspas e acrescenta: pois crestes em nosso testemunho. Uma nota aqui bem importante. Qual que é a diferença entre o dia do Senhor e a vinda de Cristo? Eu sou pré-tribulacionista, então acredito no arrebatamento e na grande tribulações como eventos separados. Primeiro o arrebatamento da igreja, depois a grande tribulação. No final da grande tribulação, no final de 7 anos, Cristo volta visivelmente para que todo o olho o veja, e então ele estabelece o seu reino milenial aqui na terra, um reino literal. Tá bom? Eu sou dessa linha de pensamento. Eu acredito dessa forma. Mas eu vou te dar aqui os motivos pela qual eu creio dessa forma. Na segunda vinda de Cristo, antes de mais nada, Cristo é o centro e o foco de tudo. Sua glória, seus atributos, suas bem-aventuranças serão vistos na presença dos santos, que também tem o nome de aqueles que creem, segundo o comentário Bica. Aqui um contraste bem interessante sobre o arrebatamento e a vinda de Jesus. Há de fato uma diferença? Sim. Vamos em primeiro lugar ver que o arrebatamento é a ocasião em que Cristo vem nos ares. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16 ao 17. Isso é bem claro. Cristo vem aos ares e nós nos encontramos com Ele. Na sua segunda vinda, que é uma ocasião para que todo o olho o veja, o arrebatamento é algo que ele vem para a igreja, mas a segunda vinda, Cristo vem até a terra. Conforme o profeta Zacarias, capítulo 14, verso 4, ele se assentará no Monte das Oliveiras e o monte se fenderá. Ele vem até a terra, não fica nos ares. O arrebatamento, o Cristo nosso Senhor, ele vem para os seus santos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses também, capítulo 4, verso 16 ao 17. Ele virá para os seus santos. Na segunda vinda, 1 Tessalonicenses 3, 13 e Judas 14, ele virá com os seus santos. Ele não vai vir para os seus santos, ele já vem com os seus santos. Então implica que há um encontro depois dessa vinda do nosso Senhor. O arrebatamento reivindica a sua noiva, Mateus 25, 1 ao 13. Na vinda de Cristo, ele vem com a noiva, Apocalipse 19, versículo 7.
No arrebatamento não há sinais, é iminente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Ninguém sabe a hora, é a qualquer momento, é iminente. Mas já a segunda vinda de Cristo é predito por sinais, conforme Mateus 24, versículo 4 ao 29. O sol se escurece, a lua já não dá seu brilho, as estrelas caem do céu, acontece catástrofes no mundo inteiro. Então, há sinais que apontam para a vinda do Senhor, e aí se cumpre o texto. Então vir nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem, de extremidade a extremidade, todo olho o verá. Tem sinais que indicam a vinda de Cristo. O arrebatamento envolve apenas os crentes. Evangelho de João, capítulo 14, 1 ao 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 55. Novamente, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18. Arrebatamento é para os que creem, para os que são salvos. A segunda vinda envolve Israel e as nações. Mateus 24, o capítulo inteiro, e Mateus 25. O arrebatamento é no abrir e fechar de olhos. Os salvos verão a Cristo. 1 Coríntios 15, 51 ao 52. Na vinda de Cristo, todo olho verá. Nós já falamos e repetimos. Mas para ser mais preciso, Mateus 24, 27 e Apocalipse 1, 7. Todo olho o verá, inclusive aqueles que o traspassaram, ou seja, uma referência aos judeus. O arrebatamento dá início à grande tribulação, Apocalipse capítulo 6. Já a segunda vinda de Cristo dá início ao milênio, Apocalipse capítulo 20. Nós poderíamos ficar muito mais tempo fazendo contrastes entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. São dois fatos, são dois momentos diferentes. Arrebatamento para a igreja, segunda vinda para todo o mundo. Então é isso que Jesus irá fazer. Quando ele vier em poder e grande glória, irá julgar as nações e os ímpios, aqueles que decidiram não ouvir e não obedecer ao Evangelho. Versículo 11 e 12, o que nós devemos fazer, portanto, diante dessas verdades sublimes? Qual as implicações dessas verdades bíblicas para a minha e para a sua vida? Versículo 11 e 12. Por isso também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do chamado e cumpra com poder todo bom desejo e toda boa ação que resulta da fé, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deus ele não tem interesse em alimentar a nossa curiosidade, mas ele tem interesse em nossa vida prática. Isso aqui não é para a gente ficar discutindo, mas qual a implicação prática para a minha vida? Em que isso vai resultar? Deus ele tem interesse em que a palavra de Deus resulte na nossa vida. Deus ele nos desafia a vivermos de forma fiel e agradável aos seus olhos enquanto aguardamos o seu retorno. Essa é a ideia. Paulo quer que os irmãos vivam em fidelidade enquanto aguardam a Cristo. É o caráter santo como evidência da fé salvadora que qualifica os homens naquele dia. O caráter santo. Paulo vai orar por algumas questões. Em primeiro lugar, ele ora pelo cumprimento da vocação dos crentes, a soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, que também ele faz menção ao escrever à igreja de Filipos, no capítulo 3, versículo 13 ao 14, Filipenses. Paulo, em segundo lugar, ele ora para o crescimento em graça interior e em obras exteriores que tornam tudo possível. A graça envolve-nos por dentro, nos melhora como pessoa e em caráter, e isso resulta em boas obras, em frutos que glorificam a Deus. É por isso que Paulo ora. Em terceiro lugar, Paulo ora pela resultante glória recíproca de Cristo e dos que lhe pertencem, que é a finalidade principal do homem, glorificar a Deus, no versículo 12. E, em quarto e último lugar, Paulo ele reconhece que é na oração que nós recebemos a resposta e temos de descansar no poder e na graça divina. Paulo ele ora por essas questões. Paulo ele tem isso em mente. Então, esse foi o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta dele.
Espero que você tenha aprendido alguma coisa, que isso tenha edificado a sua vida e saiba, guarde isso no seu coração, permaneça firme, permaneça fiel. Deus, ele é justo, ele compra a briga do seu povo, ele nos dá graça para suportarmos perseguições e que a nossa mente esteja no céu, mesmo quando nossos pés estão sobre a terra. Que nós vivamos cada dia trabalhando, sendo bons empregados, bons patrões, bom esposo, boa esposa, bom filho, bom servo de Deus. Sempre tendo isso em mente. Nosso reino não é aqui, nossa pátria não é aqui. Cristo em breve voltará. Nós nos encontraremos com Ele. Como diz o hino, nossa alegria é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, nos ajude. Deixa o seu like, deixa um comentário, compartilha, ora por nós, nós oramos por você. E assim, juntos, somos mais fortes, chegaremos lá pela graça e misericórdia de Deus. Eu desejo do fundo do coração que você vá bem, que sua família fique de pé, que nós nos encontremos e nos reconheceremos pessoalmente no reino de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, assim Deus nos permitindo. Tchau, tchau e até a próxima.